Pensa só nisso. Em menos de 30 anos, uma igreja que começou numa salinha vira um império global. Como é que a Igreja Universal do Reino de Deus conseguiu um crescimento que, assim, desafiou toda e qualquer explicação e mudou completamente o cenário religioso do Brasil? Vamos mergulhar nessa história para entender esse mistério. Olha, a dimensão disso aqui é uma coisa impressionante. De um começo super humilde numa antiga funerária para uma presença global massiva. Essa transformação explosiva é o centro do nosso quebra-cabeça. Como que isso foi possível? E essa é a grande pergunta, né? Como é que o movimento religioso cresceu tão, mas tão rápido, a ponto de deixar jornalistas, acadêmicos, outros líderes religiosos, todo mundo meio perplexo? A resposta está numa combinação de fatores que vai muito além do que a gente vê na superfície. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, vamos começar pela escala, porque os números por si só já contam uma história impressionante. É importante entender que a ascensão da Universal não aconteceu no vácuo. Ela basicamente surfou uma onda gigantesca de transformação religiosa no Brasil. Em 30 anos, a população evangélica triplicou. Estava rolando uma mudança cultural profunda. E a Universal estava bem ali, na vanguarda disso tudo. E dentro dessa onda, o destaque da Universal foi espetacular. Já em 2005, a igreja tinha cerca de 3 milhões de seguidores. É uma velocidade de crescimento que, olha, até hoje surpreende qualquer um. Mas só os números não explicam o como. Para isso, a gente precisa olhar para o cenário da época, sabe? O Brasil do final do século XX era um lugar de transformações muito profundas e também de muita ansiedade. O país vivia um êxodo rural massivo, com as cidades crescendo de um jeito super desordenado. E o que isso gerou? Instabilidade social, crises econômicas uma atrás da outra e um aumento da violência urbana. Era o terreno fértil perfeito para uma mensagem que prometia ordem e esperança bem no meio do caos. E foi exatamente aí que a Universal se posicionou. Ela não oferecia só um consolo para o futuro, para depois da vida, não. Ela oferecia soluções diretas para os problemas do agora, do presente. Para muita gente, virou um refúgio prático contra as crises do dia a dia. O fenômeno foi tão, mas tão avassalador que as ferramentas de análise que a gente tinha na época, da sociologia, da história, elas simplesmente não conseguiam explicar. Ficou uma lacuna, sabe? Um espaço em branco no entendimento do que realmente estava acontecendo. E é para preencher essa lacuna que o acadêmico Pierre Sanches propôs um conceito bem provocador. É aqui que a gente entra na tese central, que talvez, finalmente, consiga explicar o método da Universal. Ele chamou esse modelo de sindicato de mágicos. E a ideia é simplesmente genial. A força da Universal não viria de uma doutrina pura e coerente, mas justamente da sua capacidade de unir paradoxos, de juntar o que, em teoria, não poderia coexistir de jeito nenhum. Olha só como esses paradoxos funcionam na prática. Ela se chama igreja, um nome super tradicional, mas as práticas focam em resultados imediatos, quase mágicos. O líder tem um carisma messiânico, aquele tipo de liderança forte, bem típica de movimentos rurais, mas a igreja explode no coração das grandes cidades. E o mais fascinante, usa a tecnologia de mídia mais avançada que existe, como TV e rádio, para pregar uma leitura super literal e antiga da Bíblia. É uma mistura única e, pelo visto, muito poderosa. E essa combinação toda não era por acaso, não. Segundo Sanches, ao fazer isso, a Universal recuperou uma coisa que muitas religiões modernas tinham meio que perdido: o senso de mistério. Aquela crença de que um poder inexplicável pode de fato intervir diretamente no nosso mundo e mudar as coisas. Ok, mas como é que essa teoria do sindicato de mágicos se traduz na prática do dia a dia? Vamos dar uma olhada nas inovações que transformaram esses paradoxos numa máquina religiosa super eficaz. A estratégia foi multifacetada e, vamos combinar, brilhante. Eles dominaram o rádio e a TV, levando a mensagem para milhões de pessoas. Ocuparam e deram um novo significado a espaços comerciais, como cinemas e lojas, em vez de construir templos do zero. O foco mudou da salvação lá no céu para a prosperidade aqui e agora. E, um ponto crucial, criaram uma economia da oferta, onde a doação não era vista como um gasto, mas sim como um investimento para ter um retorno divino. Então, se a gente fosse resumir a fórmula do sucesso, seria algo assim em 3 passos. Primeiro, identificar as angústias de uma sociedade em crise. Segundo, combinar a linguagem da fé tradicional com as ferramentas mais modernas de comunicação. E terceiro, e talvez o mais importante, oferecer a promessa de soluções concretas, quase mágicas para os problemas imediatos das pessoas. No fim das contas, a história da Universal nos deixa com uma pergunta poderosa.
Será que em tempos de crise, quando as estruturas tradicionais parecem falhar, a fé precisa se tornar um pouco mágica para sobreviver? Será que ela precisa oferecer resultados visíveis num mundo que parece estar fora de controle? Fica aí a reflexão.